Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e hoje nós falaremos sobre um vídeo que o Ciro compartilhou nas suas redes sociais no dia 1º de julho, intitulado A Proteção que o Trabalhador Precisa. Nele, Ciro falou da precarização do emprego e dos salários, que é diferente, ele destaca, da flexibilidade do mercado de trabalho. E um motoboy compartilhou e saiu em defesa do projeto do Ciro, e narrando ali alguns detalhes da sua vida que muita gente não faz ideia de como é. Então vamos falar sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda, o seu apoio aqui no canal para que se inscreva, ativa lá as notificações e se gostar do vídeo, deixa o seu like e compartilha com amigos, em especial talvez motoboys que precisam saber que existe sim uma saída para a solução em que muitos deles se encontram. Mas vamos lá primeiro para alguns detalhes que o vídeo do Ciro traz, eu vou deixar o link aqui embaixo. Lá o Ciro vai dizer que em 2019, 41,6% dos trabalhadores, estavam no mercado informal. Ciro destaca que 11 estados, esse número é superior a 50%. Meus amigos, isso é gente, não são números frios de uma planilha. E sempre que a gente for falar de desalentados, desempregados e de informais, é bom lembrar, estamos falando de pessoas. Com a pandemia, vai destacar o Ciro, a coisa piorou. E a gente precisa encarar o problema de frente e, claro, falar também de possíveis soluções, já que sem carteira assinada você não tem férias, você não tem 13º, licença, várias proteções, inclusive em relação aí no futuro com a aposentadoria. Ciro propõe nesse vídeo curto algumas medidas como criar estímulos para a formalização do trabalhador informal, como acesso a microcréditos e a capacitação produtiva. Diz ele que, ao mesmo tempo, restaurar a proibição da terceirização das atividades fins de uma empresa. Ou seja, já era assim, isso foi modificado e só complicou a situação. Garantir salários iguais entre o terceirizado e o trabalhador regular, se as funções forem iguais. E a gente percebe, então, que quando se fala de informalidade, uma das categorias aí que tem maior número de informal e que cresceu muito nos últimos anos, em especial na pandemia, é a do motoboys. Então, quem nunca trombou, por exemplo, aí com um motoboy na rua, com a mochila nas costas, cortando as ruas, às vezes em alta velocidade, para tentar produzir um pouco mais, já que o ganho por entrega é muito pequeno, e entregar num tempo menor possível, e muitas vezes entregar uma comida quentinha, como o Ciro gosta de destacar nas suas falas, estando ele próprio com o estômago ali roendo de fome. Como eu digo sempre, é gente, estamos falando de pessoas. E aí muitos estão nessa condição, às vezes para complementar a renda que é pouca com o salário que ganha, ou às vezes mesmo para ter esse trabalho como única fonte de renda. Então é importante a gente observar para essa realidade que às vezes é muito mais difícil do que a gente imagina. E, sobretudo, é importante a gente olhar para isso do ponto de vista, tentando entender do ponto de vista do próprio motoboy. Hoje mesmo eu conversei com eu falei de algumas questões, fiz algumas perguntas, e ele confirmou aquilo que um motoboy lá no Twitter, chamado Nicolas, eu falei com ele antes, ele me autorizou a falar o seu nome, vou deixar o link aqui para quem quiser depois ir lá conhecer, tem um trabalho bacana também no Twitter de divulgação do projeto e das ideias do Ciro. Ele postou no seu Twitter um fio interessantíssimo que vale a pena a gente conhecer, refletir e, claro, compreender que existe sim saída para a situação de milhões de brasileiros, que é a mesma do que o Nicolas coloca ali. Diz então ele, aos 33 anos, com 2 filhos, aliás, antes aqui, me perdoe, ele disse, Ciro foi cirúrgico, sou motoboy e posso falar, segue aí. Aos 33 anos, com 2 filhos em idade escolar, eu, com ensino superior, curso técnico, livro publicado, CNH na categoria AD, precisei usar o FGTS de minha demissão para pagar contas e comprar uma moto. Era a saída. Gente, essa realidade aqui é de muita gente que conseguiu uma vaga na faculdade, que pegou o seu diploma e quando sai não tem emprego. Um país que destrói a indústria como o Brasil tem destruído ao longo das últimas décadas, inclusive, talvez principalmente em governos ditos progressistas, é isso, você não oferece muitas possibilidades. Não sei qual que seria aqui, qual que é a formação, o ensino superior que o Nicolas tem, mas é uma realidade de não só entregadores de comida, de lanche, de moto, mas também de vários motoristas de aplicativo.
são formados, têm curso superior e vão para essa profissão como a saída, como ele disse aqui. É o que ele consegue nesse momento. E ele vai dizer que os ganhos como motoboy são inconstantes. Em um mês, você realmente pode fazer entre 3 mil e 4 mil. Em outro, talvez nem metade disso. Exige-se grande capacidade de organização financeira, que a maioria não tem. A cesta básica, diz ele, altíssima, corrói o resto. Quem consegue, investe em seguro e previdência privada. Aí ele coloca motos roubadas, acidentes graves e outros paralisam a capacidade laborativa e criam dívidas impagáveis. E não há saída para a questão previdenciária. Todos trabalham esperando não precisar mais disso. Incluem-se aí os motoristas de aplicativo. Como resultado, vê-se esses trabalhadores cumprindo cargas altíssimas a fim de fazer mais do que o necessário para sobreviver, já que a criação de um colchão, ele coloca entre aspas, para eventualidades é um imperativo. Trabalha-se em média 9 horas por dia, muito mais do que a OMS recomenda. Outro detalhe que ele coloca: trabalha-se todos os dias, sem férias, sem fim de semana, com sol, chuva, frio e peso nas costas. Ele coloca que a OMS recomenda carregar 10% do próprio peso no máximo. Diz ele, uma piada para entregadores. Alguém pode até questionar, algum liberal vir aqui e falar, mas ele trabalha fim de semana se ele quiser, ele trabalha feriado se ele quiser, ele trabalha até a hora que ele realmente entender. Tudo bem, tem muitos motoboys, e o que o conversor hoje falou, que realmente estão nessa para ter liberdade, para fazer a rotina que quiser. Só que muitos, diante da necessidade do filho em casa pedindo comida, pedindo pão, pedindo a conta de água vencendo, a conta de luz vencendo, como eu disse antes, é gente. O cara se vê pressionado a, como alternativa, rodar aí 10, 12, 14 horas por dia, fim de semana, feriado, aniversário dos filhos, enfim, várias datas muito especiais, ele passa noites adentro. Não é porque muitas vezes gosta, é porque realmente ele precisa. E aí ele diz aqui que em breve perceberemos sobrecarga no SUS, mas nenhuma previdência, já que os trabalhadores são informais e terão que trabalhar mesmo com a saúde debilitada. A saída, diz ele aqui, passa por forte regulamentação do setor. O Reino Unido mostra o caminho. Passa também pela criação de postos de trabalho bem remunerados, para a redução desse exército e sua consequente valorização. Aqui eu só faço uma breve pausa para a gente entender, quando ele fala aqui de criação de postos de trabalho bem remunerados, está provado que, vamos dizer assim, o espontaneísmo do mercado não vai resolver isso. Então é necessário que o governo crie alternativas e induza para que a economia se desenvolva em bases sólidas e não fiquemos dependentes aí de eventuais alta de preço das commodities, e o país surfa num chamado voo de galinha, que sim, quando você tem a alta das commodities, você gera alguns empregos qualificados, você tem ali também um crescimento ao redor daqueles que se beneficiam dessa alta das commodities, mas não é algo sustentável. E não é uma geração de emprego tão grande quanto se tem, por exemplo, na indústria. Inclusive eu deixo aqui uma dica que é o canal Revolução Indústria Brasileira do Fausto, que faz um trabalho maravilhoso nesse sentido. E aqui ele vai então dizer, ou seja, necessitamos de industrialização, educação, revogação da malfadada reforma trabalhista, que muita gente votou a favor lá atrás, falando que ia gerar emprego. É sempre assim, toda reforma que os liberais colocam, vem com a justificativa de salvar a Previdência e você vê que não salva. A reforma trabalhista, para gerar emprego, você vê que não gera. E agora vem reforma administrativa. É impressionante. Diz ele então, e também a revogação da PEC do teto, com investimentos do governo em um projeto de país. Bom, meus amigos, então ele vai dizer aqui que o Projeto Nacional de Desenvolvimento dá o caminho. E eu complemento que esse projeto ele não vai cair do céu e parar em Brasília. É necessário construir os meios de colocá-lo lá. Por isso, todos aqueles que defendem o projeto precisam aí estar dispostos a divulgá-lo, a falar dele com amigos, com vizinhos, na fila do banco, no trabalho, nos grupos de WhatsApp, e também debater com aqueles que têm pensamentos iguais para que a gente fortaleça aquilo que o Ciro fala da corrente de ideias.
E nós temos uma chance de fazer isso que é lá no Clubhouse. E eu aproveito esse espaço para divulgar. Falei com o pessoal e eles concordaram com a divulgação, que é o Clubhouse chamado lá Dever da Esperança. Eu já participei lá várias vezes como ouvinte. Esses dias para trás o Tico Santa Cruz apareceu lá. Tem debates de altíssimo nível. Olha, é uma turma engajada com o projeto que vale a pena a gente estar lá, expor as nossas dúvidas, aprender um pouco com eles, enfim, é um espaço para que o projeto do Ciro seja desenvolvido e vários especialistas vão lá oferecer o seu conhecimento para aqueles que lá estão, como eu já estive várias vezes ouvindo atentamente tudo que é debatido lá. E uma outra alternativa é a gente fortalecer outros canais que façam o trabalho aí, que propõe a industrialização do país ou a reindustrialização, como o Fausto, eu já citei aqui antes, no canal Revolução Industrial Brasileira e vários outros. Bom, meus amigos, é isso. Vamos fortalecer essa corrente de ideias para que a gente compreenda que o Projeto Nacional de Desenvolvimento vai resolver o problema não só do Nicolas Motoboy, mas de milhões de outros motoboys e de milhões de outros brasileiros que querem segurança, saúde, renda, emprego e várias outras coisas que o Estado tem que oferecer. Valeu, meus amigos, até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.